Aguça o seu ouvido. O casamento é um pacto. O casamento é uma aliança que foi estabelecido por Deus. É muito comum a gente usar a nossa aliança como símbolo do nosso casamento. Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que a aliança ela fica no dedo esquerdo, da mão esquerda? Você já ouviu alguma ministração sobre isso? Já ouviu alguém falar sobre isso? Então vamos lá. No passado, lá atrás, os romanos acreditavam que a veia desse dedo esquerdo, ela vai direto para o coração. Então, quando uma pessoa coloca uma aliança na mão esquerda, ela está dizendo: o meu coração está ligado com o seu coração. O meu coração está conectado ao seu coração. Uma outra coisa sobre a aliança, se você reparar muito bem, ela não tem emendas. Vou repetir. Ela não tem emendas. O que isso significa, pastor? Significa que aponta para a união, aponta para a fidelidade e não aponta para a divisão, para a separação. Ela não tem emenda. Por isso Jesus disse: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á ao seu esposo. Sim ou não? Serão um só, como que é? Uma só carne. E aquilo que Deus uniu, ou aquele que Deus uniu, o homem não separará. Não tem separação. A aliança não tem emenda. Agora eu tenho visto muitas pessoas quebrando a aliança do casamento de uma forma tão natural, como se o casamento fosse qualquer coisa, irmão. Pastor, que mensagem dura. Aqui nessa igreja você ouve verdade. Eu não estou aqui para te agradar, preciso falar. As pessoas estão casando hoje, separando amanhã. Estão pensando que o casamento é qualquer coisa. Estão pensando que o casamento é algo que joga no lixo e pronto, acabou. Deixa eu te falar algo aqui. O divórcio não pode ser cogitado na vida de um cristão. O divórcio nunca foi o plano de Deus. Eu vou repetir. O divórcio nunca foi o plano de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deixa eu te esclarecer algumas coisas aqui. A Bíblia só dá respaldo ao divórcio para que a pessoa se case novamente por 3 motivos. Vou repetir. A Bíblia só dá respaldo ao divórcio para que a pessoa se case novamente por 3 motivos. Eu estou falando da Bíblia. Primeiro, no caso de fatalidade, ou seja, no caso da morte de um dos cônjuges. Aí a Bíblia dá esse respaldo. Referências bíblicas, pastor? Sim, claro. Romanos 7, do 2 ao 3. 1 Coríntios 7, 39. Você se lembra no dia quando você fez uma aliança com seu cônjuge? Eu não sei se foi um pastor, se foi um padre ou se foi um juiz, mas a última palavra dele, qual foi? Eu declaro marido e mulher, até que a morte vos separe. Em segundo lugar, o que dá respaldo ao divórcio, para que a pessoa se case novamente. Segundo, no caso de infidelidade conjugal, ou seja, traição. Olha o que Jesus disse em Mateus 19, 9. Coloca por favor, Júlia. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua esposa, ele vai abrir uma exceção agora, uma exceção, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério.
Então Jesus aqui está nos dando aqui mais uma exceção para o divórcio. Qual? A traição, a infidelidade. Claro que eu como pastor, e eu já vi muitos casamentos sendo restaurados, porque conforme eu disse aqui, a gente não deve cogitar o divórcio. Eu já entrei em lares onde o esposo foi infiel, ou a esposa foi infiel. A gente sentou, orou, a gente aconselhou, a gente fez campanha, e Deus restaurou o casamento. Quem entende isso, diga amém. Eu como pastor jamais vou aconselhar, divorcia. Vamos tentar, vamos orar. Só que Jesus abre essa exceção para a infidelidade. Em terceiro lugar, pastor, no caso de abandono por parte do descrente. Esse terceiro caso aqui para o divórcio foi estabelecido pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 7, no versículo 15, que diz assim: mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à escravidão do irmão ou da irmã. Deus vos chamou para viver em paz. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando você casou com a sua esposa, nenhum era cristão, nenhum era crente, só que a esposa se converteu e o esposo não, e ele não concorda com a conversão da esposa, e ele quer ir embora. Paulo está dizendo: pode deixar aí. A Bíblia não diz segura, a Bíblia está dizendo pode deixar aí. Esse versículo aqui também é muito importante. Senhoras e senhores, vocês estão aí, diga amém. É muito importante eu destacar que Paulo termina esse versículo dizendo assim: que vocês ficam livres da escravidão. Deus vos chamou para viver em paz. Deus vos chamou para viver em... Você sabe o que isso aqui aponta? Me pergunte o quê? Julgo desigual dentro do casamento. Sabe o que é isso? O esposo não é crente, a esposa é crente. A coitadinha chega dentro de casa e ele chega bêbado, espanca ela. A esposa não é obrigada a ficar diante de um julgo desigual. Paulo aqui está dizendo, Paulo aqui está trazendo uma exceção sobre o caso do descrente. Porém, eu como pastor, eu sempre vou entrar na briga, irmão. Levante a sua mão, porque eu acredito. Levante a sua mão, deixa eu profetizar algo muito sério aqui. Eu não estou profetizando chave de carro e nem casa, mas eu estou profetizando que os nossos casamentos estão blindados, guardados em Deus. Oh, levante bem alto a sua mão, deixa eu profetizar isso aqui. A nossa geração não verá o divórcio. Oh, estou profetizando, era para você dar glória. Interessante que quando eu profetizo chave de carro aqui, todo mundo fica em pé. Agora quando eu estou profetizando a união, quando eu estou profetizando que o casamento será guardado, ninguém fica em pé. Mas pois bem, eu vou profetizar assim mesmo: o nosso casamento está guardado em Deus. Obrigado, porque algumas pessoas já ficaram em pé. Eu estou profetizando que o diabo não vai tocar na nossa família, o diabo não vai tocar no nosso lar, o diabo não vai tocar na nossa casa, o diabo não vai tocar na aliança que Deus fez. Nós estamos guardados em Cristo. Oh, você pode aplaudir a Ele.